Agora sim, esse é o primeiro episódio do podcast da Just na Europa. Para vocês que estão acompanhando alguns vídeos, já fizemos alguns passeios, mas precisava desse podcast aqui para a gente tentar ajudar as nossas agências de viagem que querem vender o destino Portugal. Às vezes eu já ouvi muita gente, a pessoa fala assim, Diego, eu tenho até cliente me pedindo orçamento, mas como eu não conheço, não fui, não domino, eu acabo não querendo dar uma indicação ou atender esse cliente. Então a gente veio aqui para ajudar. E nessa expedição aqui, nessa busca da Europa, a gente foi buscando principalmente os brasileiros que estão há mais tempo, que estão todos formalizados, né, com as devidas autorizações para fazer os serviços, e encontramos ele, o fera aqui, Rafael Salavessa, é isso? Salavessa. Top, Rafa, seja bem-vindo aqui. Acho Muito obrigado. O pessoal da Just aí, os seguidores, vão gostar bastante de ouvir um pouquinho da sua história. Sim. E para você que está vindo aí, só acompanhar até o final, vocês vão ver que o Rafael vai dar aqui super dicas. Ele já está na nossa plataforma da Just Travel, então quando você for buscar lá passeios, ingressos em Lisboa, você já vai ver lá os produtos, os passeios com dicas de Portugal. Perfeito. Então, a gente vai ter outros parceiros lá também, então se você quer o Rafa para atender aí os seus passageiros, você vai ter que olhar lá o dicas de Portugal. Ele aqui. Antes da gente começar já falando de Portugal, Rafael, conta um pouquinho da sua história. Como é que você veio parar aqui? Sei que você tem mais ou menos 6 anos aí já de Portugal. Conta aí pra mim. Eu acabei de fazer 7 anos aqui em Portugal, né? Mas minha relação com Portugal é desde que nasci. A minha família paterna é toda de Portugal, né? Então, sempre viemos muito para Portugal. Já dominava, né? Já. Inclusive, 2 anos antes de me mudar, em definitivo, a empresa já funcionava, já estava aberta, atendendo principalmente a partir do Porto, e eu vim para assumir essa base em Lisboa, isso em 2019. Maravilha, hein? Maravilha. E aí, assim, já indo para o assunto, que eu sei que está todo mundo curioso para entender assim, me fala aí, o que é que os brasileiros mais procuram? Eu sei que você oferece principalmente já na chegada, né? A parte do transferim e os passeios que são bem diferentes, tem uma série de especificações, cada um para um lado. Então, fala um pouquinho do que os brasileiros também a relação com agências, né? Você já tem agência de viagem que indica. Sim. Então, você já está acostumado a trabalhar, sabe um pouco da exigência quando tem uma agência de viagem, né? É diferente falar com o consumidor final. Conta um pouquinho aí dos principais passeios, o que é que eles mais buscam. Então, eu falo que Portugal começa a ser vendido pelo próprio país, né? Pelo próprio órgão de turismo do país. Então, é muito comum as pessoas, quando planejam vir a Portugal, pensar Lisboa, Porto e Algarve. E é bacana porque muitas vezes Portugal não gera uma expectativa tão alta. E quando o pessoal chega aqui já no primeiro dia, o pessoal se encanta, fica assim... delirando com Portugal. E aí, cara, começa a fechar tudo na hora agora. E tenta fechar em tempo real. E o nosso diferencial é justamente esse, né? Sempre tentar atender de uma forma bem humanizada, com muito carinho, para que a pessoa aproveite o máximo que ela puder de Portugal. E isso a gente faz assim com bastante eficiência. A gente tem visto aí, quem também vai poder seguir, vai poder conhecer o conteúdo. Nesse aprendizado, nessa imersão nossa aqui pela Europa, a gente percebeu que é um pouco diferente as opções e como você preparar o passageiro para o que ele vai viver aqui, né? Porque, como a gente estava falando, muitas vezes ele acha que não precisa, não precisa do passeio, lá eu vou, lá eu pego o Uber, lá eu alugo um carro, saio de bicicleta. E no final das contas ele acaba perdendo ali muito tempo tentando se achar, tentando entender qual é o melhor roteiro e acaba não aproveitando o investimento maior que já foi feito, né? A gente entende que já tem um investimento muito grande. Então o desafio da agência, pelo que eu tenho percebido, é convencer o passageiro antes, de forma planejada. Falar, você vai para Portugal não é assim. Você pode querer fazer tudo sozinho. E tá tudo bem, ninguém está aqui contra os aventureiros que querem vir viajar ou estão até com orçamento apertado e não querem contratar serviços adicionais, mas para quem pode, para quem tem condições, tem orçamento para isso, aí é onde entra a agência para falar, se não for questão de orçamento, você precisa fazer o passeio com acompanhamento. E é curioso porque muitas pessoas pensam assim, Portugal é um país que tem o mesmo idioma, eu vou lidar com maior facilidade. Só que não, é outro país com regras diferentes, com trânsito diferente, com logística diferente do que a gente tem nas cidades brasileiras. Então, realmente, muitas pessoas que acham que vão chegar aqui e fazer tudo por conta própria, acabam vendo que, na verdade, estão perdendo mais tempo e, consequentemente, mais dinheiro, né? E o pior, porque aí quando chega aqui que percebe... quer fazer, mas aí já não tem mais disponibilidade, né, velho? Dicas Portugal estourado, sem agenda. A gente tenta. A equipe é boa, a equipe é grande, assim. A gente tenta sempre conciliar, claro, que dependendo da época do ano e do volume de procura, às infelizmente... O que pode acontecer é ele querer ir com o Rafael, aí o Rafael já está num passeio, já era. Vai alguém do time, vai atender da mesma forma.
Então, para quem que de fato quer garantir ali a disponibilidade, tem que olhar com antecedência ali, no mínimo ali uns 3 meses. A gente pede pelo menos uns 3 meses 3 de meses, né? antecedência. Se não... Melhor. E aí, dando até um depoimento meu mesmo também, eu já tinha vindo aqui 2 vezes pelo Web Summit, que é um evento que a gente faz todo ano de inovação. E fui nessa, eu vou conhecer a cidade sozinho, eu vou pro centro de Lisboa, vou andar, vou pegar IA, vou botar chat GPT para funcionar, vou fazer. E eu te digo que eu só conheci o centro de Lisboa agora, que eu fui acompanhado. Porque são muitos detalhes. Você vai andando, aí tem uma história aqui, tem uma história ali, então você acaba sozinho passando por um monte de locais, principalmente os mais famosos, sem estar entendendo o nível de detalhe do que é aquilo ali, daquela história toda misturada com cultura. Eu falo sempre que você conhecer de forma aprofundada é sempre diferente, né? E os lugares passam a ter muito mais sentido. Eu no Brasil, eu era professor, sempre me dediquei à educação, e quando eu cheguei aqui, já um aficionado por história, para trabalhar com turismo, essa bagagem foi muito importante, né? E eu brinco com meus clientes que eu sou aficionado por história, mas mais do que história, eu gosto das fofocas históricas. Sim. E isso agrega muito dentro do passeio, muito importante. Dos passeios, Rafa, fala um pouquinho aí, assim, tipo, o principal ali, qual seria o principal, primeiro passeio, assim, que normalmente, até não que você direcione, mas os que são mais procurados, que o brasileiro procura normalmente. É impressionante, né? A conexão que eu percebo dos brasileiros com Fátima. Tá? O pessoal daqui até brinca, me chama de prefeito de Fátima, de tanto que eu vou a Fátima, né? E em épocas do ano eu recebo mais pedidos para roteiro Fátima do que propriamente City Tour em Lisboa. Então acho que Fátima é um carro-chefe. É número 1. E tem muitas pessoas me perguntam, Rafa, mas eu não sou católico. Eu falo, gente, acima de tudo, a história é muito interessante. Remonta desde a época da ocupação árabe. Eu estou falando dos anos 700, 800. E traz essa questão da fé independente da sua religião. Tá? Então, Fátima é um lugar de conexão com fé, antes de tudo. Então, acho que é meu 01, assim, meu top 1. E o passeio, como é o roteiro do passeio normalmente? Sair de manhã? Fátima a gente consegue fazer de diversas formas, dependendo do perfil do grupo. Né? Tá? Então, normalmente, o mais pedido é Fátima combinando com Óbidos, que é uma vila medieval, talvez a vila medieval mais bem preservada de Portugal, que é linda. Então, dá para fazer isso, mas a gente consegue fazer diversas outras cidades, dependendo da disponibilidade de tempo também que o grupo tenha. Normalmente, quando o pessoal for lá no White Label, tiver Fátima, Óbidos, tem uma flexibilidade ali, dependendo do dia, se é chuva, se não é, entrar em contato, tipo, né? Sim, entrar em contato e tem muito exercício, né? Tem os passeios, tem que olhar aí crianças, né? Pequenas e idosos, porque nesses passeios, nesses castelos, tem alguns que são de a gente sempre tem plano A, B, C e D para tudo. Para tudo, né? A gente tem que ter. Maravilha. Depois, né, se não é Óbidos, quais são os outros que você pode combinar com Fátima? Vamos lá. Dentro desse roteiro entre Fátima e Óbidos, a gente consegue fazer com tranquilidade. Nazaré, que é o palco das ondas gigantes, mesmo sem ser época das ondas gigantes. É belíssimo, é super legal visitar Nazaré. Temos a cidade de Batalha, historicamente muito importante, tem, na minha opinião, o mosteiro mais deslumbrante do país inteiro, que é o Mosteiro da Batalha. E temos ainda a cidade de Alcobaça. Alcobaça, que é palco da história de amor mais famosa de Portugal, já dando um spoiler. Opa. Tem aquele termo que os mais velhos usam no Brasil, que é assim, agora Inês é morta. Essa frase se origina no que aconteceu de mais importante ali no Mosteiro de Alcobaça. Então, é uma cidade muito rica também. E aí é um passeio que sai 9 horas, normalmente, nos principais hotéis, né? Normalmente a gente sai ali entre 8h30 e 9 horas. E retorna... E cada roteiro dura, em média, aí, por volta de 8 horas. Se precisar prolongar um pouquinho, a gente faz também. Isso aí, com o maior carinho, não tem problema. Top. Vamos falar mais roteiro aí, porque, por exemplo, normalmente... Portugal, você teria uma dica de quantidade média, uma ideia de quantidade média de dias que o brasileiro fica por aqui e quais os passeios que ele não pode perder, tipo os 3 mais? Digo sempre assim, Portugal é um país pequeno, né? Você pega as dimensões do país, tem mais ou menos algo ali entre Rio de Janeiro e Pernambuco, né? Os estados, mais ou menos desse tamanho, o tamanho do país inteiro. Então é possível conhecer o que tem de principal em Portugal, vamos colocar aí, entre 1 semana e 10 dias. Eu acho que é um período bacana, assim, para você dar aquela passada no que tem de principal, tá, gente? Sim. Não é em tudo, não. Para tudo tem que vir aqui umas 10 vezes. É isso, eu também tô ficando um pouco assustado, assim, porque eu achei que tirar uns 3 dias de passeio aí ia dar conta e... Não. Só a partir de Lisboa a gente tem um top 4, assim, né? Sim, que são os que mais saem, que são City Tour Lisboa, claro. É o do centro. Que você faz Centro Histórico de Lisboa e a região de Belém.
Certo. Temos o roteiro Fátima com Óbidos e combinando outras cidades quando possível. Boa. O terceiro, Sintra e Cascais. Boa. São duas cidades que ficam próximas a Lisboa, então é super possível fazer, assim, deslumbrante também, palácios, belezas naturais, gastronomia altíssima, então é top. Vantagem, né? E o quarto mais procurado a partir de Lisboa, o roteiro Évora, sempre visitando uma vinícola também. Então, esse é o top fora, assim. Massa, hein? 4 dias. Isso que também, às vezes, a gente pensa, como ajudar a agência a convencer o seu cliente de que ele precisa fazer os passeios, né? Porque, às vezes, ele acha que não, que vai pegar um carro, vai sair fazendo e acaba não conseguindo aproveitar o máximo. Então, assim, acho que o que ficou de aprendizado é que a agência precisa ter segurança. E é por isso que eu falei, pô, Rafael, você precisa fazer um podcast comigo pra gente gravar isso aí. Vamos ter outras oportunidades de fazer treinamento. E o pessoal também pode depois fazer contato e conhecer mais. Mas é justamente esse trabalho que a gente precisa entender, que é você com assessoria, tanto do Dicas de Portugal quanto outros parceiros que a gente vem fechando aqui, você vai ter segurança para poder oferecer para o seu passageiro uma viagem e, se tiver alguma dúvida, pegar exatamente esses argumentos para poder mostrar, se você vai para Portugal, vai ficar 5 dias, você tem que pelo menos fazer centro de Lisboa, Fátima, com um destino ali. Sim. Qual é o terceiro? O terceiro é Sintra e Cascais, que é fantástico. Fantástico. Difícil é voltar, né, de Cascais. Você chegar lá sem querer voltar. De morar. E o roteiro Évora, né? Visitando, sempre combinando com uma vinícola. O de Sintra, quais são os pontos principais de Sintra para a gente tentar aqui? Vamos lá. Sintra é a cidade dos palácios, né? Sim. Então, assim, para mim, os imperdíveis, assim, tudo bem. Quando você visita um dia, normalmente você aconselha 2, no máximo 3 palácios, assim, já ultrapassando o tempo. Né? Muita gente. Mas vamos lá. Palácio Nacional de Queluz, que deu o apelido de Versalhes portuguesa, para mim é o mais deslumbrante nessa união de palácio com jardins. Então, top. Palácio de Queluz, imperdível. A atração mais vendida, vamos colocar assim comercialmente, de Sintra, que é belíssimo, é o Palácio da Pena. Aquele coloridão, né? Coloridão no alto da montanha, que é o ápice do romantismo em Portugal. E tem outros 2 palácios bem interessantes. Um é a Quinta da Regaleira, que é um palácio bem gótico, bem procurado. Tem aquela torre que desce em espiral para dentro do solo, sempre atrelado ali à mística maçônica, então é bem interessante. E o outro é o Palácio de Montserrat, ou Montserrat, que foi um palácio construído por um industrial inglês, e só nos jardins a gente já tem meio que uma volta ao mundo, assim, então é bem interessante. Só daí já tem mais papo, né? Só nesse passeio aí, porque eu me lembro do castelo... Do colorido, ele é o nome... Palácio da Pena. Da Pena, né? Incrível. E tem uma história interessante dele, né? Que acho que foi construído por um... Não é da época da guerra em si, ele mais foi construído em cima da cultura em si, mas não necessariamente foi utilizado para... Eu tô errado, na verdade, agora. Ele foi construído a mando de um rei consorte. O que é o rei consorte? Não é o soberano, ele era o marido da soberana, que foi Maria II, irmã do nosso Dom Pedro II. Só que ele foi construído como um intuito romântico, mas não do amor dele por ela, do amor dele pela amante, que era a Condessa Edla. Então tem essa fofoca histórica envolvida nisso. Se você for sozinho, você vai ficar sem ela. Sim, exatamente. A gente vai entrando, sabe nem que tem qual a ligação que tem até com o Brasil em si. Sim, bastante. E o Palácio de Queluz, então, nem se fala, né? Que é o Queluz lugar tem história também, né? Sim, é o lugar onde nasceu e morreu o nosso Dom Pedro I, por exemplo. Que aqui é Dom Pedro IV de Portugal. Então a gente consegue visitar o quarto e ver a réplica da cama. A cama original foi destruída no incêndio, mas a réplica da cama onde ele nasceu e morreu. Então o quarto, quando a gente entra nele, para quem gosta de história e está habituado a ler sobre Dom Pedro, arrepia, assim, você fica emocionado. E depois Cascais, que aí eu já conheci também, achei uma cidade incrível. Conta um pouquinho aí para quem ainda não conhece. Cascais, que vai ver em Cascais? Cascais é uma zona litorânea, né? Então eu falo que é um carro-chefe para belezas naturais. Nessa transição entre Sintra e Cascais, a gente tem o Cabo da Roca, que é o ponto mais ocidental da Europa. A gente brinca que é a ponta da Europa continental. A gente cita a Europa continental porque tem as ilhas ainda. Então, geologicamente, tem esse ponto que é super importante, o visual de lá é deslumbrante. E essa orla de Cascais pegando as praias, a marina, todo o comércio do centro histórico, é lindíssimo. Uma cidade incrível, né? O difícil é chegar lá no final da tarde e passar pouco tempo, né? Tem que ir embora, verdade. Aí faz o quê? Marca outro dia só para Cascais, né? Tem que ser. Aí é legal porque depois que você faz um passeio guiado, você consegue sair do centro de Lisboa, por exemplo, pegar o comboio, que é o trem, que vem beirando sempre a faixa litorânea, e você faz Lisboa-Cascais, já sabendo toda a parte histórica, de comboio, que é o trem. E o comboio vai até que horas?
Se eu não me engano, até as 10. 10, né? É. Mas dá tempo. Dá tempo. Dá tempo demais. Fantástico. A gente falou de Sintra e Cascais, ficou agora o Évora. Évora. Conta um pouquinho. Évora é deslumbrante também, né? Évora é a capital do Alentejo, né? Essa região portuguesa que fica a sudeste de Portugal. É um entrecaminho aí entre Lisboa e o Algarve. E Évora tem ocupação datada desde o período lá neolítico, tá? As tribos lusitanas já habitavam lá, passando pelos celtas, e os romanos fortaleceram demais a região por conta do potencial vínico. Então, a plantação de uvas lá já existia antes da chegada dos romanos e eles elevaram isso a uma outra potência. Então, Évora acabou sendo meio que um grande polo produtor de vinhos do Império Romano, na Península Ibérica. E a parte tem vinicultura nesse passeio, né? Tem um convite, uma visita a vinícolas. Temos diversas vinícolas na região, e inclusive no caminho, não só ali próximo a Évora, quando você volta para Lisboa, passando pela região de Setúbal, você tem diversas outras vinícolas também. 2 muito conhecidas, né? Uma é a Quinta da Bacalhau e a outra é a José Maria da Fonseca, que produz aquele vinho Periquita, que é muito famoso no Brasil. Sim. E lá em Évora, a grande atração é a Cartucha, que produz um vinho que é super famoso também, que é o Peramanca. Incrível. Como é que funciona esses passeios de vinícola? Assim, chega lá na hora e aí tem um menu degustação, uma visitação? Vinícola convém sempre reservar com antecedência, né? Porque existe um número restrito de pessoas que podem visitar. Vamos lá, normalmente você faz a visita guiada pela própria vinícola e depois você tem degustação. O tipo de degustação você escolhe. Na Cartucha, por exemplo, você pode degustar 3 vinhos dos mais comuns ou 6 vinhos super premiums, assim. Então, vai de acordo com o gosto de cada um. Você faz uma reserva antes? Sim. E lá você, por exemplo, lá que faz a parte de pagamento? Sim, porque normalmente a Cartucha pede pagamento antes. Mas como temos ali um bom relacionamento e tudo mais, ligamos, fazemos essa reserva com antecedência, né? Quando é um grupo que é contratado por nós e eles atendem com o maior carinho. Top. Não, isso é outra viagem. É até difícil escolher, né? Um cara que, tipo assim, tem poucos dias, qual que ele faria. E fora isso, assim, além desses 4 principais, eu vi, pelo menos do conteúdo que eu conheci seu e tenho visto no Instagram, tem coisa pra caramba. Tem muita coisa. E, aliás, assim, falando dessa nossa relação, né? Sim. Dicas de Portugal com a Just Travel, uma coisa que foi muito importante para mim. Quando você começa a extrapolar os limites ali, sair de Lisboa, quero passar um tempo no Porto, quero ir para o Algarve, essa logística de você ir indicando os hotéis e muitas vezes a agência, não, Rafael, não consegui esse hotel, não, esse aqui não deu, esse aqui não fechou, esse aqui não casou com esse. Então era uma coisa muito desgastante. E a gente poder centralizar isso e oferecer para as próprias agências esse pacote já pronto, isso foi muito importante. É uma das coisas que foi determinantes, assim, o Diego, do fechamento da parceria. E a gente também tem se surpreendido também aqui com o pessoal em Portugal, principalmente os brasileiros que estão nesse, né, os parceiros também aqui estão nesse desafio aqui de atender. Eu tenho visto também um grupo muito unido de, não consigo nessa data, aí indico outro e vão puxando. Pô, isso foi incrível. Às vezes chega em outros destinos e o pessoal está mais preocupado com a concorrência. Mais concorrendo. Aqui nós temos um grupo, nós somos 10 empresas que nos unimos e trabalhamos em parceria. Tanto que eu comentei, né? Eu quero que todos eles estejam com a Just Travel. Rafael tá trazendo ele mais 9. Porque não tem concorrência. Somos de verdade, assim, um organismo e dificilmente alguém fica sem atendimento. Isso que é importante. E aí no final ganha no todo, né? Porque fica ali preocupado com um ou outro e acaba não conseguindo ter oportunidade. Isso foi incrível também, que a gente conheceu aqui no time de Portugal. De cultura, Rafa, vamos falar. Eu tô vendo aí sua camisa aí, troco gente chata por pastel de nata. Isso aqui é um mantra. Isso aqui, eu falo que essa camisa pra mim, ela mostra muita vibe de Portugal e muita gente que vem visitar não faz ideia disso, né? Eu brinco que Lisboa, por exemplo, funciona pra mim como um Rio de Janeiro que deu certo. Então tem essa vibe da festa, da piada, da cervejinha na esquina e do convívio social. E muitas pessoas que estão ali planejando uma vinda para a Europa não fazem ideia de que Portugal oferece isso. Às vezes faz o stopover, né? Que tem uma oportunidade muito grande pela TAP, né? Isso até você que tá me falando esses dias conta um pouquinho aqui que o pessoal tem aproveitado. Acho que na TAP ele consegue... A TAP oferece até 10 dias de stopover em Portugal. Então se você está indo para um outro destino na Europa, você pode selecionar 5 a 10 dias ali para ficar em Portugal e não ter custo de como se fosse uma segunda
uma segunda passagem aérea. Sem custo, é muito importante. E aí tem trazido bastante brasileiro aqui com muita gente que acaba tendo assim, um dia de stopover, a gente pega no aeroporto, já leva para fazer o roteiro que a pessoa quer e depois devolve no aeroporto. Mas um dia tá pouco demais, correr demais. Eu recomendo no mínimo uns 3 dias, assim. Até para descansar também, porque tem aí a parte de restaurantes também, é uma coisa que... Aí você tocou num carro-chefe daqui, que é a gastronomia portuguesa. Conta um pouquinho ainda. Eu tenho conhecido, mas estou até com medo de falar e errar, mas restaurantes são... Em todos os lugares você tem de todos os tipos. Sim. Tem a história das tascas, que são... são nossos botecos, né? Vamos colocar assim. E tem tascas que são super tradicionais, super premiadas, né? E às vezes a pessoa não sabe, mas você vai entrar num lugar que você vai gastar, não sei, 8 euros num prato e você não faz ideia que é uma coisa deslumbrante. Então, eu estou na missão das tascas aqui. Eu tive o João No, nosso CEO, passou aqui. E eu sei que ele gosta. Eu vou te dar a dica daqui a pouco lá em Belém. Então pronto, vou anotar. Aí eu procurei um perto do escritório, levei ele, ficou louco. Falou, cara, você acertou, é o lugar que eu gosto. É o tipo de lugar que eu gosto. E o engraçado é que eles normalmente são bem mais antigos. Então, talvez passando andando sem a indicação, você não entraria. Você não percebe, não. E você não entraria também. Não. Você fala, putz, eu acho que ali, né? Dá uma olhada. Quando você entra, normalmente tem e vira um salão lá dentro. Engana, uma portinha. Uma portinha, você pensa que não tem medo. Quando você vê, tem um salão lá dentro e você vê muito os portugueses, né? Eles mesmos que eles... Você tocou num excelente filtro. Você quer perceber se um restaurante é bom. Claro que tem outros turísticos que também são maravilhosos, mas se você percebe só portugueses no restaurante, saiba que ali é muito bom. Os portugueses são muito críticos com comida. Então, eles frequentam lugares onde a comida é sempre muito boa e com essa relação custo-benefício. Então, viu uma portinha, começou a ouvir o sotaque português ali dentro, fecha os olhos e vai. Opa! Uma boa dica. E aqui tem todas as tem carne, marisco, né? O bacalhau. Essa é outra coisa que me encanta. Portugal é um país pequeno, como eu disse, mas ele tem tantos regionalismos em relação à gastronomia também, que às vezes você se desloca 40 minutos de um ponto para o outro e você tem uma forma de tempero completamente diferente, uma pegada culinária diferente. Então, por exemplo, o carro-chefe aqui é o bacalhau. Sim. Tá? Mas a carne de porco aqui, e aí eu cito porco preto alentejano, que é uma iguaria, bom demais. E a gente tem regiões específicas de peixe e de carne. Falando de Évora, por exemplo, uma região dessas, que você tem esse mix. Coisas do mar, mas também coisas da terra. Carne de vaca, como eles chamam aqui. Em Évora, espetacular. Incrível, né? Tem também uma dica que a gente aprendeu que é do aplicativo, né? Tem um aplicativo de restaurante aí. Tem. É o The Fork, é esse? The Fork tem uma super dica também. Não sei se você normalmente... Minha esposa é a rainha do The Fork. Ela sempre... Porque se você consegue reservar e às vezes você consegue um restaurante com um valor até... de desconto até 50% muitas vezes. Sim. Vale muito a pena. Você tem uns restaurantes mais famosos ou né, com um nível mais alto. Sim. Pelo The Fox é uma ótima... Você poder experimentar um restaurante e ainda ter uma... E as avaliações ali não falham. Se você viu que está ali a avaliação boa ou excelente, pode ir que você vai ter essa experiência. Bom, e voltando aí o pastel de nata aí, qual é a dilema qual é o melhor? É o de Belém ou da manteigaria, né? Eu sou suspeito para falar, né? Porque... Já entrei nesse dilema. Eu vivo ali na região de Belém, né? Sim. Eu moro, na verdade, a 200, 300 metros de pastéis de Belém. Adoro os pastéis de nata, adoro da manteigaria, acho muito bom. Mas eu confesso que para mim o pastel de Belém... Primeira vez, hein? Eu tô perguntando aqui a vários, tá todo mundo... Não, para mim é o melhor, principalmente pelo padrão, ele não falha. A manteigaria é ótimo, mas tem vezes, como é eu não sei se é uma franquia, mas como tem muitas lojas, sim, dependendo do horário que você vai, não tá tão quentinho, não tá tão estaladiço, o de Belém não falha. Tá sempre, né? Sempre. Controle de qualidade top. Para quem não conhece, pastel de nata é o mesmo... de Belém, porque tá em Belém. Porque o doce foi criado ali no Mosteiro dos Jerônimos pelos monges que viviam lá. Então foi uma coisa meio que patenteada. Então o nome Pastéis de Belém só pode ser usado ali. E é ali que tem a fábrica de pastéis de Belém. Então tem um nominal. E aí aqui mais em outras regiões... Pastéis de nata. Aí pastéis de nata. Se você for perguntar para um garçom no pastel de Belém e falar, me dá um pastel de nata, ele vai te olhar e falar, não vendemos pastéis de nata. É muito bom isso. Não, aqui é ótimo, né? As respostas objetivas. Esse jeito tava no Time Out também é um lugar bacana para dar dica, né? No centro de Lisboa, a gente conheceu um mercado popular. Fala um pouquinho mais aí para não... Lá era um mercado
mercado municipal, vamos colocar assim, né? Super tradicional, e que hoje é administrado por esse grupo Time Out, que é um grupo internacional. E como é que funciona lá? Você tem um mercado convencional que vende flores, artigos, enfim, diversos, mas você tem a parte da gastronomia. E ali a gente tem aqueles boxes em que estão assinados ali por alguns dos maiores chefes de Portugal. E muita gente não sabe disso. Sim. E a preços super acessíveis. Então você consegue experimentar diversas coisas super gostosas por um preço bacana. Aliás, fica uma dica, ali eu não consigo fugir do cachorro-quente de polvo. É sério? Onde é? Onde tem um lugarzinho? Quando você entra, não vou falar o nome agora porque eu não lembro mesmo. Você entra pela porta principal e no lado oposto. É um pão muito gostoso e ao invés de vir uma salsicha, uma linguiça, é um tentáculo de polvo com molho gostoso demais. Recomendo. E não tá incluso nesses passeios seus ali do centro, por ali, ou tem que tirar um outro dia para ir lá? A atualização em tempo real, como a gente estava conversando. Sim. A gente tem os pacotes dos passeios, mas a gente vai sentindo o grupo, sentindo os clientes em tempo real. Se a gente sente que visitar ali é uma vontade muito grande, claro que a gente ajusta, claro que a gente leva. E é um prazer poder oferecer isso. Tem outros mercados também nesse, né? O Time Out acho que é o mais famoso. É o mais famoso, é o maior. Ele tá mais turista também, né? E tem alguns outros aí que eu vejo. Tem o mercado de Campo de Ourique, que é muito bom também. A gente tem nos bairros diversos mercadinhos menores, até aqui perto tem um também. Então, se você jogar lá no Google, mercado popular, mercado de comida próximo a mim. Aí tem que ter mais dias para poder com calma, tem a parte do cais. Nossa, conta mais E falando ainda da gastronomia, eu sempre brinco com os clientes que o nosso objetivo é fazê-los engordar 1,5 kg por dia. Boa. Porque Portugal tem que ser vivido também por essa pegada gastronômica, faz parte da cultura. É bom que anda também um pouquinho, né? Que aí anda. Muitas ladeiras, né? Portugal é uma outra cidade, assim como Roma, mas também conhecido como cidade das 7 colinas, né? Sim. Por conta dos morros. E o Porto não é diferente. Massa. Saindo um pouco aqui do turismo, Rafa, conta um pouquinho do que é o brasileiro morando em Portugal. Você tem família, né? Conta um pouquinho, uma curiosidade mais. A minha família, ela é do interior de Portugal, tá? Centro de Portugal, fronteira com a Espanha, de onde meu pai veio. Então tem essa parte da família que é portuguesa, mas eu tenho aqui uma comunidade de amigos muito próximos brasileiros que vieram morar em Portugal. E hoje é uma presença massiva. Eu falo que hoje é um caminho sem volta. A cultura brasileira e portuguesa estarem atreladas. Assim como foi também. Eu sou do Rio de Janeiro. Sim. Então, você pega a minha infância no Rio de Janeiro, eu jogava futebol, eu era sócio em clubes portugueses. Então, essa coisa do açougue, do botequim, dos clubes. Portugal se instalou de uma maneira muito eficiente no Brasil. Isso foi muito bom. E hoje acontece meio que o sentido inverso. Então, os brasileiros chegaram também para marcar um pouquinho essa cultura aqui dentro. E eu acho que é uma interação super bacana. Muita gente me pergunta sobre alguma resistência e tal. Eu falo, via de regra, os portugueses adoram os brasileiros. E o resto é questão de linguagem mesmo, ruído de comunicação. Né? Eu acho. Tipo, chegar num restaurante e falar assim, posso sentar naquela mesa? Aí ele fala, não seria melhor nas cadeiras? Meio, sabe? Dá mais um cardápio. Mas são iguais. Eles falam, No Time Out eu fui falar, eu queria uma cerveja. Tu querias? Não queres mais? Aí eu quero duas então agora. Não, e esse humor deles, ácido, assim, você não sabe se ele tá brincando ou falando sério. Isso é muito gostoso. A melhor foi da mesa foi melhor. Eu queria sentar na mesa, cara. Não é melhor sentar na cadeira. Eles têm essa coisa rápida, assim, Pois é, Portugal tem sido mostrado incrível e acho que assim abriu muito essa fase nova da Just Travel. A gente, além a gente precisou entender que precisava estar conectado com as empresas, principalmente brasileiras, que vão receber melhor. A gente antes tinha alguns fornecedores de transfer em toda a Europa, mas normalmente é aquele fornecedor global. Sim. Que não tem nenhum tipo de conhecimento do passageiro brasileiro. Já aconteceu assim, o passageiro está esperando para fazer um transfer out para o aeroporto, a van chegar no ponto combinado, que estava escrito lá nas entrelinhas da reserva, etc. E o passageiro ficar esperando no saguão do hotel. E aí, de cada 10 minutos, o cara se manda e o passageiro fica desatendido e a gente está tendo que conseguir um transfer de última hora para aeroporto e aí uma dor de cabeça que a gente até falou, vamos primeiro conhecer melhor o destino, vamos interagir. Então, assim, agora a gente está bem seguro de poder oferecer para nossas agências aí
justamente porque tem essa flexibilidade, né? Eu acho que você pode falar um pouco mais assim, da comunicação em si, Sim, porque imprevistos sim. acontecem, o voo pode atrasar. Então, assim, eu acho que nessa chegada inicial com chave de ouro é o início para quem está querendo dominar muito o destino aqui. Você chegar já com uma experiência positiva é importante. A gente sabe que aqui na Europa, muitas vezes, principalmente na alta temporada, que pega o verão europeu, há uma demora na imigração. Gigante, gigante. Eles vêm tentando minimizar isso, mas os clientes preocupados, Rafa, vocês vão esperar? Eu falo, claro que sim. A gente já sabe. A empresa que diz que não conhece o problema, ela não está sendo verdadeira. Então, quando você fecha um transfer de chegada, você sabe que pode estar sujeito a essa demora. E aí é o compromisso com o cliente, sabe? Eu sempre brinco que a gente recebe clientes e entrega amigos. Porque esse lado humano não pode faltar. Imagina, uma família que já fica ali, às vezes, 3 horas na fila da imigração, ainda vai perder a segurança? Não, de forma alguma. Então, isso a gente garante, assim, esse atendimento. E também é uma vantagem, falando também para a agência, nossos afiliados e parceiros sabem como a gente está sempre olhando ali para ajudar, né, a gerar aquela venda, aquela reserva, etc. É isso que a gente vai fazer a gente crescer, né? E esse guia também, esse transfer de chegada também é importante, porque na hora que conhece, aí vai querer fazer os passeios que não queria fazer, né? O primeiro contato. Não daria até assim, o cara chega, pega um Uber e vai pro hotel. Já perdeu a oportunidade ali dele começar uma outra experiência. É verdade. E vindo já no próprio carro, na chegada do hotel, já pega algumas dicas, já entende ali. Então, assim, acho que o grande desafio realmente das agências é entender que precisa, porque hoje uma coisa é você reservar, você querer gerar um pedido do que o cliente está te pedindo, né? E outra coisa é do que ele está precisando. Porque o cara, eu quero só o hotel, eu quero só isso, eu quero só aquilo. Peraí, você entendeu que você vai ficar 4 dias, que você já está fazendo um grande investimento. Você tem diversas opções interessantes. Ou tentar já, inclusive, forçar um pouco mais no sentido positivo da palavra, porque quando a pessoa chega, fala, você tinha razão. E esse é o grande desafio, assim, daquela agência que já tem esse costume de falar, olha, não vai assim, não vai dar certo, você corre o risco de perder e não aproveitar, não ter uma experiência. Vamos fazer o seguinte, então faz 2 dias de passeio, faz só o primeiro, naquela pior das que o cara não está querendo fazer nada, faz um pelo menos, para você entender, porque eu tenho certeza que depois o trabalho que ele vai dar é da disponibilidade, né? Que vai chegar aqui e vai fazer, e amanhã não tem isso, e amanhã você está disponível, aí amanhã... Tem que ser tentar se virar para atender com os parceiros, né? Porque normalmente já tem. Então, assim, isso é uma coisa que a gente aprendeu bem e acha que esse é o primeiro passo. A gente aqui, como Just, estamos fazendo a expansão Europa, já estamos com Paris também, já com alguns parceiros para anunciar, de repente fazer um treinamento, um podcast, e a gente vai mapeando Itália, Espanha, principalmente os destinos que os brasileiros vão muito. Sim. E Portugal foi o nosso start aqui, então a gente começou, graças a Deus, com chave de ouro e estamos muito animados aí. Então, para você, agência que está querendo, como eu posso aproveitar mais a demanda, como é que eu posso oferecer o destino Portugal, Europa, para os meus parceiros, só acompanhando aos pouquinhos aí o conteúdo que a gente vai estar gradativamente fazendo e com essa cabeça, abrir a mente para isso, para poder não só oferecer o que o cliente quer. Eu acho que esse é o grande desafio de tentar entender, e a gente percebe isso, né? Até o pessoal que já tem mais experiência percebe que a melhor coisa é quando você discorda do cliente ali na hora, não, olha, isso aí é o que a maioria faz e acaba perdendo, não tendo a mesma experiência. Eu, como sou agente de viagem, eu sugiro você fazer pelo menos esse dia. Eu diria ali os 4 que você falou, já seria uma boa sugestão já um bom start. De start, até porque ele fala assim, não vou fazer tudo. Aí já vai, não é 4, a dúvida é se vai fazer 2 passeios ou 4, né? Você já não faz só 0 ou 1, porque... Então, assim, acho que o grande segredo também é como oferecer isso. Falar, normalmente são 5 dias. Nem sempre, Diego. O que é mais famoso é necessariamente o que é mais legal de se visitar. A gente percebe muito isso. Que a forma como o próprio país, às vezes, se vende, nem sempre é a que mais agrada. E a gente já tem aí 7, 8 anos de atendimento. A gente já tem feedbacks dos mais variados. Por exemplo, a gente falou de Sintra. Palácio de Queluz é muito mais legal a visita do que o Palácio da Pena, que é o mais famoso. No City Tour Lisboa, é muito mais legal você visitar o Castelo de São Jorge que você entrar na Torre de Belém, por exemplo. E quando o tempo é reduzido, essa otimização faz toda a diferença,
sabe? Essa E fora uns orientação faz lugarzinhos toda a para diferença. parar, porque sempre tem, né? Você falou de Sintra, a vila de Sintra é incrível, né? Incrível. Eu queria ficar aqui, dormir lá e voltar no outro dia. Você tinha um Porque, príncipe, né? porque é incrível, assim, cada vilazinha, cada ruazinha pequena. E outra coisa também, eu passei lá uma vez sozinho, foi uma experiência, depois eu fui acompanhado com guia e é outra experiência, porque eu passei por um monte de lugar sem nem saber o que era, não sabia nem do principal lugar lá que tem o doce famoso, Sim, etc. Casa Periquita. Não, eu passei a mil por ali. Quando eu fui a segunda vez, eu falei, olha, vacilei, devia ter feito já desde o primeiro, porque é totalmente diferente aí a experiência. Além disso, né? Além dos passeios tradicionais, a gente tem muito também evento aqui em Portugal, né? Você tem Rock in Rio, você tem o próprio Web Summit, que é de inovação, que enche a cidade no final do ano. E tem agora os eventos esportivos também, né? A gente na Just conectou, tem os ingressos aí de Sporting, de Benfica, tem Fórmula 1 que vai ser em 2027, MotoGP. Então já está aí com o modo conectado. Estamos vendendo bem os jogos de Champions League. Inclusive, surpreendeu pra gente, que a gente começou bem devagarzinho, foi abrindo aos poucos. É uma procura muito grande para esse tipo de evento. Então é mais oportunidade para corporativo. Eu sei que tem um cliente corporativo, que tem muita demanda aqui em Portugal, né? Eu percebi que tem muito evento corporativo e vem um grupo corporativo, que aí um outro perfil que talvez não esteja inicialmente focado em turismo, mas faz também. Porque o cara tira um dia ali do congresso. Nós recebemos muitas pessoas, por exemplo, ligadas à política do Brasil aqui. E inicialmente vem para uma questão corporativa, mas se encanta também do país, quer conhecer da gastronomia e eventos esportivos. Eu acho que é o carro-chefe, assim, para o pessoal que vem. Acho que vinícola também tem se mostrado bastante uma opção para esse público e é mais uma forma de você mostrar que tem domínio, né? Sim. A gente está aqui só batendo um papo no podcast, mas a ideia é trazer Rafael depois para a gente fazer um treinamento mesmo, mostrando, de repente, uns slides, a gente mostrando cada passeio, que eu sei que as agências gostam de saber bem o que ela está oferecendo, mas, assim, de antemão, já vai estar disponível na plataforma. Só ficar atento lá ao Buy Dicas de Portugal, que é a chave de onde você vai. Se eu quero trabalhar com o Rafael, vai ter essa opção. Vão ter outros parceiros que a gente vai convidar também para participar de treinamentos. Então, é a dica, ficar atento quem é o fornecedor do passeio e na hora que eu posso procurar em Lisboa, botar a data, vai ter ali a disponibilidade e os passeios, principais passeios, e aí qualquer necessidade de adaptação, entrar em contato para a gente poder tentar ajustar lá, né? Perfeito. Eu acho que isso vai dar um grande... A gente está bem animado. A parte de hotéis também, a gente está aproveitando o conhecimento deles para tentar melhorar até a forma de mostrar isso no site, no nosso white label, na sua loja. A gente percebe quando a gente lista lá todos os hotéis possíveis. Isso a gente fazendo essa análise, porque a gente está vindo para cá para aprender com a cabeça aberta, sem querer achar que já conhece. Então isso é importante para a gente repensar e ver qual a melhor forma de botar isso disponível para as agências e para os seus clientes. E o que a gente percebeu lá é que quando você lista muito hotel também, isso dá uma confusão na cabeça do povo, né? É bom ter mais objetividade, né? Então a gente está aqui aprendendo, pegando as dicas com eles aqui, de tentar entender ali quais são os 5, 3 econômicos, 3 intermediários, 3 luxo. Aqui tem umas bandeiras bem queridinhas dos brasileiros, né? Tem o Tivoli. O Tivoli, a Rede Sana também, o próprio Sheraton, enfim, você tem uma gama variada aí de... E dos econômicos, você daria umas sugestões assim por alto? Eu vejo muito o Ibis. O Ibis, que atende... Eu falo o seguinte, o Ibis, ele não falha, sabe? O Ibis, assim, ele vai entregar aquilo, mas você sabe que aquilo ali vai estar presente. E eu acho que é justo, cobra um valor justo. Quem tá querendo parte mais econômica, né? Eu não ganho nada do Ibis não, tá, gente? Ainda, vai botar no link lá. Vamos ganhar. Mas é interessante, a própria rede HF Fênix, né? Que situada num baita lugar, mas também com preços assim mais acessíveis. Esse eu gostei bastante. Eu tive a oportunidade de ficar nele agora, quando a gente chegou. E a localização é incrível. Sensacional. Ali pra quem não conhece ali... Marquês de Pombal. Marquês de Pombal, né? E em cima tem uns jardins. O Parque Eduardo VII logo ali também. E se vier numa época de decisão do Campeonato Português, é em frente a ele que acontece a Festa da Vitória. Então muitos clientes nossos já pegam sabendo disso e eles ficam filmando aquela Avenida Liberdade. Eu tava lá hospedado nesse hotel e domingo teve... Acho que deve ter várias manifestações culturais, né? Aí teve um desfile de banda, devia ser algum feriado...
uma data comemorativa, e de manhã cedo tocando a banda Já marcha, tocando. passando, eu abri a janela, quando eu olhei, fiquei fazendo isso que você falou, fiquei filmando. Imagina se for um evento já de final de campeonato. Ah, é legal, vale a pena. E a localização é perfeita ali, porque você Perfeito. pode ir para qualquer lugar, você pode ir, né? Sim, tem metrô na porta, você tem um ônibus que leva inclusive pro Freeport, que é o maior outlet da Europa, sai dali da porta também do Isso é Fênix. importante, hein? As nossas agências aí que estão acostumadas a trabalhar muito com destino Disney, destino Orlando, Portugal tem compras. Tem, o Freeport somos cadastrados, oferecemos ali o voucher com 10% de desconto nas lojas parceiras, então aí uma ótima, porque o pessoal às vezes pensa que não tem compra aqui, né? Tem, e é uma outra, até um outro. São outras marcas, talvez, que não estejam tão tem marcas comuns. diferentes. E além disso, na própria Avenida Liberdade, você tem aí as lojas de grife todas, né? Louis Vuitton, e aí para quem tá podendo, é melhor passear. Ali é perigoso. Não dá, não. E tem também que eu aprendi na Avenida Liberdade o Hard Rock Café, Sim. que a gente está acostumado muito quando viaja para os Estados Unidos. E tem inclusive o Voucher Meal, que chama, né? Tipo como se fosse um menu econômico, executivo ali, que tem 2, 3 opções e sai mais em conta. Então tem disponível lá. E bom para quem vem com jovens, com crianças, com paladar que tá mais acostumado com isso. Sim, então a gente tem essa parceria e fica na Avenida Liberdade também. Eu tive o prazer de conhecer lá e falar com o pessoal. A gente tá muito assim, animado com a chegada em Portugal. De longe, é muito mais difícil, né? Na Just eu tenho dois desafios, um na parte de marketing e o outro na parte de produto, serviço, fornecedores, parceiros. E de longe, tipo assim, eu acho que a gente não ia conseguir ter esse entendimento do que precisava mudar para poder abrir e começar agora a fazer a expansão na Europa mesmo. Então, só tem um mês que a gente está aqui, parece que tem 6 meses. Tanta coisa já aprendi, estamos sem parar. Falei, Rafael, a gente precisa fazer um podcast, vamos. E agradecer que você topou aí o desafio. Sempre disponível. Aliás, agradecer demais a toda a equipe da Just Travel, são fantásticos. Tudo que eu preciso de suporte, eles dão assim, em tempo real. O pessoal é 1000. De verdade, massa. Então agora estamos com mais de 100 pessoas. O desafio é grande. Acredito. Para poder seguir nessa expansão aí. Mas eu acho que o primeiro mês foi sucesso. Estamos saindo aqui, vamos para um evento agora que a gente vai fazer da Just Academy. Depois tem o próprio tem um evento em abril, que é o WTM São Paulo. Aí terminando lá, eu volto correndo para poder continuar a missão. Agora volta pra gente produzir aí. Tem que produzir. Nós já vamos produzir agora. Vamos deixar conteúdo gravado, passeio, vai te levando já cadastrado. Então estamos prontos aí para você que quer começar a poder fazer o seu roteiro, a sua indicação de passeios, hotéis, experiências em Portugal. Agora a gente está mais forte ainda. E para a gente meio que ir já para os finalmente, Rafa, do nosso bate-papo aqui, vamos tentar fazer tipo assim, um overview do que a gente falou aqui de quando a pessoa está querendo vir para Portugal, o que ela vai poder contar com dicas de Portugal assim, na sua jornada. Perfeito, vamos lá. Primeiro, acho importante você estar preparado para situações, inclusive, adversas, né? Falar para a câmera aqui. É super importante você ver toda a questão de seguro internacional, que também pode ser visto, né, na plataforma. Sim. Uma dica que muitos não conhecem, fica a dica aqui inusitada, é você entrar no site da Anvisa também e fazer lá o seu PB4, né, que é uma espécie de certificado que te dá cobertura também no sistema público português. Então isso é fundamental, mesmo que você tenha o seguro privado, que é obrigatório. Sim. Fazer também esse PB4. Uma emergência numa rua, por exemplo, e você, se for atendido por uma ambulância, você é levado para o hospital público. Entendi. Então é importante ter... E aí lá, aí você tem que ter o PB4. Pode acontecer alguma cobrança, mas se você tem esse visto PB4 emitido pelo site da Anvisa, você está coberto também pelo sistema público português. Dica. Então fica essa dica, né? Vamos lá, planejar com antecedência, você pode entrar em contato com a gente. Rafa, mas eu não consigo, não vou fechar nenhum passeio, pode entrar em contato com a gente assim mesmo e a gente tem o maior prazer em poder ajudar nesse planejamento, tá? Claro, dentro das nossas limitações de tempo e disponibilidade, mas pode entrar em contato também direto pelo WhatsApp ou pelo Instagram, enfim, é um prazer poder ajudar. E você fazer esse planejamento dia a dia, que não é difícil para quem conhece, tá? Então, fazer o planejamento dia a dia desse período que vocês vão ficar no país e você ter isso bem amarradinho, já é assim, meio caminho andado para ser um sucesso nos passeios. E para quem puder, claro,
Toda a Sim. parte de roteiro guiado é super importante, não só pela questão cultural que você assimila, mas por toda a parte logística que você consegue ser Até para atendido estacionar, também. para carro também. Tudo. Tem lugares, tem cidades históricas que você não tem lugar. E que você não está com alguém que conhece, ou que te deixa já lá dentro, vai estacionar num lugar mais confortável, para você não ter que andar tanto, perder tempo. Então é fundamental você ter essa logística. E, claro, né, como hoje Portugal é um dos roteiros, um dos destinos mais procurados do mundo, também lá na nossa plataforma já vê toda a questão de hospedagem, toda a questão hoteleira, super importante ver com antecedência. Top, top demais. Então, acho que é isso. É isso aí. Então, estamos chegando aqui ao fim do nosso podcast. Já até agradecer novamente aí toda a turma do Dicas de Portugal. Estamos bastante felizes aí com essa nova parceria e seguros de que você, agência de viagem afiliada a Just, agora tem também parceiros aqui para poder fazer com que seja mais um destino. Logo, logo vamos estar lançando o conteúdo Paris, depois Itália, Espanha e UK. Então, expansão Just Europa a todo vapor. E agradecer aí a todos que estão assistindo. Deixar um abraço aí e até a próxima. Beleza? Beleza. Valeu, Rafael. Um abraço. Fechado. Hein? Prazer. Valeu. Tchau, tchau.